Deus abençoe, shalom, queridos. Beijo no coração. Que alegria todo dia falar com Deus e melhor ainda é ouvir Deus falar com a gente. Deus sempre fala conosco e se lembre sempre, quando eu oro, eu falo com Deus. Mas quando eu leio a Bíblia, Deus fala comigo. E quando eu oro a Bíblia, é aí que eu oro a vontade de Deus. Todos podemos orar e devemos orar livremente do nosso coração. Mas quando a gente ora as Escrituras, nós estamos já orando aquilo que é do coração de Deus. Às vezes a gente pode orar algo que é do meu coração. E talvez não é a vontade dele. Mas quando eu oro a palavra, eu estou orando aquilo que Deus já abençoou. Eu fico feliz de você estar aqui todo dia clamando ao Senhor. E nós estamos orando o Salmo 91, o grande salmo, o salmo famoso, um salmo que fala da proteção divina, do livramento, que fala do poder sobrenatural que Deus tem para vencer todos os obstáculos, todas as artimanhas das trevas. É um salmo de confiança, é um salmo de entrega. E eu sei que Deus vai te abençoar. Antes da gente orar, olha aqui, clique aqui. Quero muito que você participe dessa família. Se inscreva, esteja conectado. Você vai perceber o seguinte, todo mundo que tem algum canal de YouTube, faz algum vídeo, vai lhe pedir a mesma coisa. Mas quando você conecta, quando você se inscreve, você está dizendo, eu faço parte disso, eu acredito nisso. Se você crê que essa oração ajuda pessoas, então não há por que você não estar conectado. Porque dessa forma você se liga e você se une à unção que está aqui, está sobre você também. Eu louvo a Deus por você. Não se esqueça de sempre escrever um comentáriozinho e um like. Então vamos agora para o Salmo 91, versículos 5 e 6. Está escrito assim: Não temerás o terror da noite, nem a seta que voe de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Esse é um texto muito conhecido. Agora, lembre-se, tudo que acontece no Salmo 91 depende do versículo 1. Se você viver o versículo 1, você vai experimentar o restante do Salmo. O que é que está escrito no versículo 1? Você se lembra? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansa sobre ele. Aquele que habita, não é visita, é aquele que está constantemente no esconderijo do Altíssimo. O esconderijo é um lugar secreto. E Jesus usou essa expressão. Lugar secreto é o lugar da oração. Quando você vive em oração, não visita um tempo de oração, você vive em oração. A sombra do Onipotente descansa sobre você. Imagina isso. Não é a sombra de alguém que tem uma influência, alguém que tem um pouquinho de poder. É a sombra do Onipotente. Significa o Todo-Poderoso Deus. Significa que a presença dele te acompanha, está com você. Por isso que se eu oro, se eu busco a Deus, se eu vivo na presença dele, se eu tenho vida de oração, por isso que a Bíblia diz, qual é o resultado? Versículos 5 e 6. Você não vai ter medo. Você não vai ter medo do terror da noite, não vai ter medo da seta que voa de dia, não vai ter medo da peste que anda na escuridão e nem a mortandade que assola ao meio-dia. A nossa confiança cresce muito quando a gente ora. É impressionante. A nossa fé cresce muito quando a gente lê a Bíblia e medita na palavra. É impressionante também. Você quer vencer medos? Todo mundo sente medo, todo mundo sofre algum nível de medo. Qual o medo que você sofre? Que tipo de preocupação constantemente volta e tenta assaltar você? Coloca isso hoje diante de Deus. A Bíblia diz que o maligno, a Bíblia diz que o diabo mesmo, ele trabalha para colocar terror no coração das pessoas, medo no coração das pessoas. A Bíblia diz, nós não vamos temer o terror da noite. Como assim um terror da noite? Aqui fala de pânico, fala de pavor, fala de angústia. Você sabe que muitas vezes pessoas à noite têm medo de não acordar, medo de sofrer alguma coisa durante a madrugada.
Às vezes o inimigo faz essas visitações durante a madrugada, por isso que eu tenho que orar sempre antes de dormir. Eu lembro uma vez, eu estava sem conseguir dormir, eu estava acordando, não conseguia dormir, um calor muito grande, estava sentindo muito calor. Eu sei que eu fui abrir a janela do quarto, para ver se entrava um ar fresco. Na hora que eu abri, era um janelão, parecendo aquelas janelas de fazenda, aquelas de madeira assim, 2 folhas. Aí eu abri assim, quando eu abri, era tipo 3 da manhã, da madrugada. Quando eu abri, tinha um espírito, um demônio, mas gigante, imenso, mas assim, tipo do dobro do tamanho da casa. Imenso, flutuando assim na minha frente. Os olhos deles vermelhos, assim, olhando para mim, mas você sentia o ódio destilando pelos olhos. Eu nunca imaginei que ia ver um negócio daquele. Na hora que eu abri, eu vi aquele negócio, eu dei um grito e ele disse, ai! Aí eu fechei a janela rápido e saí correndo para o outro lado da porta, do quarto. E quando eu disse, meu Deus do céu, aí eu andei uns 4, 5 passos para o outro lado da cama, aí o Espírito olhou para mim e falou comigo, é desse jeito? É assim? Eu senti uma vergonha, aí eu, como se eu dissesse assim para o Senhor, você viu aquilo lá fora? Foi um susto, eu não imaginava que eu ia ver aquilo. Aí o Senhor olhou para mim e disse, vai lá e repreenda. Vai lá e repreenda. Aí o Senhor me deu forças. Eu disse, então eu vou. No nome de Jesus eu vou repreender. Não é no meu nome, não é no meu poder, na minha autoridade. É naquele que nos dá poder e autoridade. Aí eu abri a janela de novo. Quando eu abri, o bicho estava lá, flutuando. Imenso. Parecia tipo um sapo assim enorme. Aí, quando eu olhei aquilo, eu apontei o dedo e eu disse, em nome do Senhor Jesus Cristo, você é repreendido. O Senhor te repreende agora. E na autoridade do nome de Jesus, eu declaro, saia agora. Saia dessa casa, saia desse lugar, em nome de Jesus. Aí fez assim, ó, puff, literalmente. Sumiu assim, igual uma poeira. Era no meio da noite, tudo escuro lá fora. Você acredita que aquele espírito era mais escuro do que a noite? Era mais escuro que a noite. E de repente desapareceu. Eu nunca mais esqueci aquela experiência. E toda vez que eu leio esse texto, você não vai ter medo do terror da noite. Eu lembro dessa experiência. Porque às vezes o inimigo quer nos visitar com pensamentos ruins. E aí a gente tem que repreender. A gente tem que usar a autoridade que Deus nos deu, que é o nome de Jesus. A Bíblia diz, você também não vai temer a seta que voa de dia. Essa palavra seta significa acusação. Como se o inimigo está jogando flechas, jogando setas. E a Bíblia diz em Efésios 6 que a sua fé é igual um escudo que apaga todo o dardo inflamado do inimigo. O inimigo quer te acusar de passado, de um pecado. Você se arrepende, se cubra com o sangue de Jesus e toda a seta vai cair por terra. A Bíblia diz, nem a peste que anda na escuridão, que vem das trevas, que vem do maligno, que vem do mal. Peste aqui é doença. É uma ação maligna, não tenha medo. Creia que Deus é maior do que qualquer doença. Deus é maior do que qualquer peste. O Senhor pode nos proteger, pode lhe guardar. É uma promessa no texto. E diz, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Mortandade é o espírito de morte. Você sabia que no Egito, o espírito de morte, de destruição, ele veio sobre aquele povo? E a Bíblia ensina que Deus falou a Moisés que cada casa sacrifica um cordeirinho, pega o sangue, aplique ao redor da porta. E quando o espírito de morte chegar, ele vai ver o sangue e ele vai passar por cima e ele não vai poder entrar naquela casa. Eu lhe pergunto, se o sangue de um cordeirinho qualquer teve poder de livrar uma família inteira da morte só porque Deus liberou uma palavra, você acredita que o sangue de Jesus, o Cordeiro de Deus, tem muito mais poder do que aquele lá do Egito? Com certeza. Então, repreenda, rejeite o espírito de medo e o medo da morte.
e crê que sua vida está na mão de Deus. Deus planejou o perfeito, o tempo perfeito para cada um de nós. E ore e aplique o sangue de Jesus e declare que o sangue de Jesus está sobre a sua vida e sobre a sua casa. E todo espírito maligno vai ver a marca do sangue, vai ver a gota do sangue e vai ter que passar de largo, sem lhe tocar, em nome de Jesus. Quem pode levantar as mãos comigo para o céu e diga: Senhor Deus, obrigado pela tua promessa, obrigado por essa palavra de Salmo 91. Eu quero habitar na tua presença, eu quero passar mais tempo contigo, eu quero dedicar mais à oração, eu quero viver nesse lugar secreto, onde a tua sombra me alcança todo dia, tua presença sobre mim. Pai, a tua palavra diz que eu não vou precisar ter medo. Hoje eu rejeito o medo. Repete isso, diga: hoje eu rejeito o medo. O espírito de medo sai agora da minha vida. Espírito de medo, medo de morrer, saia da minha vida agora. Toda angústia saia, todo pânico saia, toda ansiedade saia agora. Eu repreendo agora em nome de Jesus, não é no meu nome, diga, é no nome de Jesus, eu repreendo isso agora. E eu declaro: não terei medo, porque o Senhor está comigo. Diga comigo: não terei medo do terror da noite, nem da seta que voe de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Qualquer medo eu entrego a Deus agora. Levante as suas mãos para o céu, diga: eu entrego a Deus todo medo e repreendo todo espírito que tenta lançar medo no meu coração. No nome de Jesus Cristo. A Ele seja a honra, a Deus seja a glória, a Ele seja todo louvor. Deus é maior do que qualquer coisa que você está enfrentando, em nome de Jesus. Se você crê e recebe, diz amém e amém. Um aplauso a Jesus, glória a Deus por esse momento. Olha, Salmo 91 é maravilhoso, é maravilhoso. Amanhã a gente continua descobrindo as chaves de viver essas promessas sobrenaturais. Conhece alguém que está sofrendo de medo? Conhece alguém que está sendo como refém do inimigo nessa situação? Essa oração vai ajudar essa pessoa. Pegue o link, passe para os seus amigos, 5, 6 pessoas, passe, deixa Deus te usar. Amém? Não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de 10 segundinhos você colocar aí qualquer comentário e dar um like. Te amo no amor de Jesus, beijos e bênçãos para todos e até amanhã com a bênção do dia e o Salmo 91. Shalom.